Olá, sejam todas muito bem-vindas. Que coisa maravilhosa estar com você aqui, colaborando com você, deixando a nossa essência, deixando conteúdo para você toda semana, para que você tenha oportunidade de revisitar, refletir, de conversar consigo mesmo, de se conhecer, de produzir novos e melhores resultados a cada semana que vai passando. Eu estou muito feliz por esse projeto estar ganhando força, estar ganhando notoriedade, por você estar comigo lá no Instagram, fazendo parte, comentando, você fazendo parte, colocando assuntos interessantes para a gente discutir aqui no Maria Rica. E nessa primeira etapa do Maria Rica, nós estamos de forma legítima trazendo os principais tópicos, os principais pensamentos, teorias, filosofias, cientificamente validadas que nós temos trabalhado aí ao longo desses 10, 11 anos dentro das empresas, das organizações, nas sessões de mentoria. Então você está super, mega, ultra bem acompanhado. E eu também aproveito para responder perguntas que me fazem nas redes sociais, perguntas que me fazem na sala de aula, e eu tenho certeza que se essas perguntas existem lá, é porque você que está assistindo a Veri aqui no Maria Rica agora também tem essas perguntas para fazer. E lembrando também que você pode começar a sanar suas dúvidas com o meu livro Antifraca que a gente acabou de lançar. Você vai lá no meu Instagram, na minha bio tem o link e você entra nesse link, tá lá, livro Antifraca. Você vai lá e adquire esse livro, eu mando ele autografado para você. Esse aqui tá maravilhoso, né? Capa dura. Em dezembro a gente sai com uma nova edição e aí sim, capa dura para você que quer presentear em dezembro e tudo mais. Vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser um espetáculo você poder presentear uma amiga sua com este livro que realmente é o Manual do Empoderamento Feminino. É maravilhoso, está fazendo o maior sucesso. O feedback, viu, Marcelo? É um melhor que o outro, viu? Só felicidade, só mulher mandando frase para mim lá no Instagram. Veri, vi isso no livro, Veri, vi isso no livro, Veri, isso aqui mexeu comigo, esse capítulo mexeu comigo. De alguma maneira, em algum momento, você vai com certeza se deparar com alguma coisa interessante aqui para você, uma rota, uma redefinição, uma descoberta. E hoje eu quero trabalhar com você quais são as premissas, né? Hoje eu quero trazer para você 5 principais premissas que Tim Grover, que é um dos maiores treinadores da história do basquete, que acompanhou Michael Jordan durante muitos anos da carreira dele. Ele escreve um livro chamado meu Deus do céu, Marcelo, ajuda a Veri agora, né? Implacáveis, né? A palavra foge de vez em quando aqui, viu, gente? Mas tudo bem, a gente se vira aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Implacáveis, né? Ele escreve esse livro onde ele discorre e compartilha os princípios, a mentalidade, o que ele foi percebendo nessas pessoas. E uma coisa interessante que me marcou muito nesse livro foi que ele disse o seguinte, ó, que Michael Jordan, ele nunca fazia questão de ser igual a ninguém. Justamente uma das coisas mais importantes que ele percebia em Michael Jordan é que ele queria ser diferente de todo mundo. Olha que lindo isso. Olha que autêntico isso. Olha que autêntico. Tim Grover diz que Michael Jordan, ele não queria ser igual a ninguém. Na verdade, o que ele desejava era ser diferente de todo mundo. E a gente sabe o quanto nós nos tornamos aquilo que pensamos. Essa é uma premissa do sucesso. Você se torna aquilo que pensa em grande parte do tempo. Você se torna parte, você se torna objeto, você se torna matéria do seu pensamento predominante, do pensamento que controla sua mente. Logo, se você quer ser uma pessoa diferente, única, especial, você muito provavelmente vai encontrar as estratégias para se transformar nessa pessoa, independente do que você faz. Então essa é uma das passagens mais bonitas que eu li no livro Implacáveis do Tim Grover. Uma das mais lindas que eu vi, um mapeamento, um dos mais significativos para mim nesses últimos 11 anos estudando pessoas. Por isso que ele é quem ele é. E é nessas pessoas que a gente precisa se espelhar. Então eu vou trazer aqui alguns princípios que o Tim vai discorrendo no decorrer deste livro como princípios que eram... O que é um princípio? Princípio é um comando, né? Princípio é uma viés, é um padrão,
é algo que você não abre mão, é uma direção que você toma de forma padronizada e inegociável, porque é um princípio. Então ele vai discorrendo esses princípios que percorriam esse universo desses grandes atletas que passaram por sua vida durante a sua trajetória. E o primeiro deles olha só que coisa maravilhosa, né? Que em determinado momento ele aprende com Michael Jordan. Michael Jordan fala o seguinte: permita que as pessoas julguem os seus resultados, mas jamais as suas possibilidades. Olha o poder disso. Olha o poder disso, é muito profundo, né? Permita que as pessoas julguem os seus resultados, mas jamais julguem as suas possibilidades, as suas capacidades. Isso é incrível porque, nesse aspecto, se a gente for entender o que ele está querendo dizer, ele diz: não confunda suas histórias com sua identidade. Não confunda suas histórias com quem você é. É onde você não está. Onde está, ou você não é, você está. É onde você não é ruim ou bom, você está sendo, você tem comportamentos, atitudes, resultados bons e ruins. Então é muito profundo porque a grande maioria das pessoas, ela se identifica com os resultados e histórias que tem. Então logo, se eu não fui bem sucedido em um investimento, se eu não fui bem sucedido em uma escolha profissional, em uma empresa que eu trabalhei há algum tempo, em um relacionamento, eu me aproprio, me identifico com este resultado e logo eu começo a pensar: eu não sou bom de relacionamento, eu não sou bom nessa profissão, eu não nasci para ter uma empresa, eu não nasci para ser um líder. E muitas vezes as pessoas fazem isso conosco. As pessoas julgam as nossas possibilidades por nossos resultados atuais. Só que no mundo das possibilidades não existem limites. Se houvessem limites, nós não teríamos o livro dos recordes e pessoas quebrando recordes que nós não jamais imaginaríamos. Então esse é um dos princípios importantes. E aí eu te pergunto, né? O quanto você se identifica ou está identificado com os seus resultados? O quanto você acredita que os resultados que você obteve, talvez ruins, são parte de você ou são você? Quanto você hoje está identificado e precisa se afastar dessa perspectiva de que você nasceu para isso ou para aquilo? Então, é uma mente livre, uma mente que não importa o resultado que eu tenha hoje, essas são as possibilidades e eu tenho todo o direito do mundo de ir buscá-la. Olha que maravilhoso. Não importa qual é o seu resultado hoje, quando você olha para as possibilidades e pensa: eu tenho todo o direito de ir buscá-las, você está livre, livre para alcançar tudo aquilo que você deseja. Então esse é um princípio que ele percebeu, que ele tem nas passagens com Michael Jordan, que é mega importante. É por aí que a gente começa. Quando a gente começa a julgar a nossa vida, quem nós somos, pelo acúmulo de resultados positivos ou negativos, nós não temos muito o que fazer, porque somos o que somos. A partir do momento que você entende que você só passou por aquela fase, você só teve um comportamento infeliz, uma decisão, uma escolha idiota talvez, a sua vida ganha uma nova liberdade. Liberdade de voltar a sonhar, liberdade de tomar-se o direito de sonhar, liberdade de querer mais, desejar mais, de ir além. E é isso exatamente que ele fala. Porque imagine, né, um atleta, quando ele perde um jogo, se ele se identifica com a perda, quando ele erra uma jogada, se ele se identifica com a jogada, ele não consegue mais pensar nas possibilidades de ganhar. Um atleta faz isso o tempo todo. Por isso eu tenho falado muito sobre desenvolver uma mentalidade de atleta. Porque o atleta, ele ganha e perde o tempo todo. E se ele não se recupera daquele erro que ele cometeu há 3 minutos atrás e fica pensando nele, ele não consegue ver os próximos passos ou as próximas possibilidades. Então isso acontece de forma cada vez mais rápida e é treinável na mentalidade de um atleta. Então olha só, permita que as pessoas julguem os seus resultados, julguem seus comportamentos, mas jamais suas possibilidades e a sua capacidade. Isso é premissa para uma mentalidade de atleta igual Michael Jordan.
Construa uma mentalidade vencedora. Ser implacável é ser temido e respeitado pela sua força e resiliência mental. Ele fala que os atletas, né, as pessoas, os atletas, os competidores, eles não tinham tanto medo das habilidades de Michael Jordan, que eram fenomenais, mas como da sua força mental. Todos os campeões se diferem dos demais pela sua força mental, pela sua resiliência. Preste muita atenção nisso. Esse é o erro, é um erro de principiante. Esse é um erro que as pessoas cometem, mais cometem. E este é o erro que mais tira as pessoas de um jogo de alta performance. Preste muita atenção e vá até o final para ver se você não está cometendo esse erro também. Os atletas mais temidos não eram tão temidos por suas habilidades físicas, motoras, mas sim pela sua força e resiliência mental. E como é que a gente desenvolve a resiliência? A resiliência ela é uma palavra que se sobrepõe mediante erros, fracassos, problemas, dificuldades, desafios. É você manter a performance, manter-se no ritmo, manter-se na decisão, mesmo mediante o cenário se posicionando, se mostrando o contrário. Mesmo você fracassando, você se mantém em alta performance. Mesmo você tendo evidências de que está tudo dando errado, dentro de você tem uma força e uma certeza de que vai funcionar e dar certo da próxima vez. Olha que poder! Isso é resiliência. Mesmo que o cenário se mostre difícil, diferente, o contrário. Pense o seguinte, o avião decola com o vento contra. Ele mantém-se firme, forte, prosseguindo, independente de tudo aquilo que está vindo contra. Porque dentro dele tem a segurança que ele precisa, a fé que ele precisa de que os próximos passos dele podem ser diferentes e que são esses próximos passos diferentes que vão garantir uma possibilidade de um novo resultado, que é o grande alvo. Então essa é a mentalidade que não perde nunca. Não perde nunca, porque eles não veem erros e desafios como problemas. Eles veem como algo a ser solucionado para o próximo nível chegar. Essa é a mentalidade. Por isso é resiliente, porque a forma com que eles encaram o erro que eles cometeram há 2 ou 3 minutos atrás é simplesmente um processo. E muitas pessoas param aí. Por isso não conseguem ser resilientes, porque quando o vento começa a soprar contra, para. Quando eles têm um dia difícil, para. Quando tem um feedback contrário, para. Quando começou a dar problema na empresa, no financeiro, para, desanima. Quando começou a ter problema com um colaborador, funcionário, para, desanima. Não se mantém no plano, não se mantém na decisão de ser o melhor, não se mantém na decisão de produzir, porque se identifica com o problema. Logo, voltamos para a primeira etapa. Quando eu me identifico com o problema, eu não customizo o problema como algo momentâneo e temporário. É como se aquele problema fizesse parte de mim e da minha identidade. Logo, quanto mais eu tento utilizar esses meus talentos para esse fim, mais problemas eu vou ter, porque o problema faz parte de mim. E não é verdadeiro isso. O problema é momentâneo. O problema é associado por esses grandes atletas, por esses grandes empresários, por essas pessoas fora da curva, como algo temporário, momentâneo, associado a uma falta de aprendizagem ou competência. Então, quando eles recebem um feedback negativo, seja por uma jogada mal feita, seja por um erro técnico, seja uma chamada de um técnico, seja alguém que está dizendo, olha, não tá bom, faz diferente, seja por ver o adversário marcar uma cesta, eles pensam qual é o próximo passo, o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir, qual é a competência eu tenho que desenvolver, como eu tenho que me reinventar. Jamais pensam em este é o momento de parar. Eles não entregam o jogo por conta dos resultados ruins. Então esse é um princípio que diferencia. Isso faz com que eles consigam ter mais tempo, com mais foco naquilo que realmente importa, que é desenvolver, aprender. Tem uma mentalidade de aprendiz. Eles aprendem,
eles aceitam receber novos aprendizados, eles questionam esses novos aprendizados, praticam, aprendem, questionam, recebem. Esse é o processo, essa é a mentalidade de um Michael Jordan. E aí, um outro ponto importantíssimo, um outro princípio importantíssimo que ele traz do Michael e de outros atletas é: tudo é impossível até que alguém o faça pela primeira vez. Então, automaticamente, quando você pensa em fazer algo ousado, quando você pensa em fazer algo que você nunca fez, você tem a sensação de que não é possível. Quando você vai desenhar uma meta, um objetivo, um alvo que talvez nunca ninguém tenha alcançado, você tem a sensação de que se ninguém alcançou é porque é impossível. Só que é como ele diz, tudo é impossível até que alguém o faça pela primeira vez. E é isso que faz a diferença. É mesmo as evidências dizendo, talvez não seja possível, talvez seja complicado, talvez seja difícil, você se manter em perspectiva. Você criar o seu impossível. Uma das grandes falhas que nós temos é sempre precisar de uma referência à nossa frente. Eu quero ser um ótimo profissional, eu busco uma referência do que é um ótimo profissional. Eu quero ser bem-sucedido financeiramente, eu busco uma referência do que é ser bem-sucedido financeiramente. O problema é que muitas vezes, quando os nossos relacionamentos, as pessoas que nós convivemos estão aquém das possibilidades, nós traçamos metas muito pequenas para nós. O nosso meio determina quão longe vai a nossa visão de alcance, quão longe conseguimos enxergar as possibilidades. E uma coisa em comum, uma qualidade em comum desses atletas campeões é que eles não querem estar no status quo, eles querem quebrar o status quo, eles querem estar além das possibilidades. Eles vieram ao mundo com este propósito de fazer diferente, de ser diferente, de não ser igual a ninguém, de ser único, de realmente tentar o impossível. E aqui eu tenho uma história muito legal sobre o impossível. E essa história eu gosto demais, porque essa história a gente fala muito sobre o Walt Disney, e o Walt Disney é uma das mentes mais pesquisadas, mais buscadas, né, mais referenciadas, porque ele deixou um legado, né? E ele é uma pessoa amável, adorável, além do legado que deixou, e que nós sabemos hoje é uma das empresas mais queridas do mundo. Então essa história do Walt Disney é muito interessante porque fala sobre o impossível. Dizem que o Walt Disney, ele chamava um dos times dele, parte do time dele, aquelas pessoas que ele sabia que eram malucas, e falava o seguinte, vamos para um lugar distante. E quando eles chegavam nesse lugar distante, eles ficavam lá 3, 5 dias, ficavam uma temporada nesse lugar distante. Ele dizia para esses malucos do time dele, olha, nós viemos aqui para sonhar. Você pode sonhar o que você quiser. Aqui é o lugar onde a gente vai sonhar tudo que a gente quiser. Olha só que maravilhoso, né? Ele levava o time dele, ele retirava o time dele daquele campo de ação, de dúvida, talvez de trabalho, pegava as mentes mais ousadas, até mesmo aqueles que eram os malucos, na verdade, levava para um espaço e dizia, olha, aqui a gente está proibido de fazer outra coisa a não ser sonhar grande. Sonhar, pode sonhar tudo que você quiser. Possível, impossível, sonhem de tudo. E aí essa equipe sonhava, sonhos mirabolantes, coisas incríveis, né, inimagináveis. Ele pegava essa coleção, né, reunia todos esses sonhos, levava para o seu time de estrategistas. Chegava lá para o time de estrategistas e dizia o seguinte, olha, pessoal maluco lá, final de semana, sonhou, né, aquela semana toda com sonhos possíveis e impossíveis. Loucura total. Estrategistas, peguem esses sonhos e separem. Separem os que são possíveis dos que são impossíveis, por favor.
Ótimo, os estrategistas trabalhavam naqueles projetos e separavam realmente o que era possível do que era impossível. Marcada uma reunião com o Walt, chegava lá e entregava para ele, isso é possível, isso não é possível, beleza. O Walt Disney pegava e levava esses projetos para um terceiro time, o time de executores. Aí ele chegava lá no time de executores e falava, gente, é o seguinte, vocês peguem todos os sonhos que são impossíveis e tornem possíveis. E todos os que são possíveis, vocês tornem fáceis. Executem todos. Por isso que ele é considerado um dos maiores realizadores de sonhos. Porque ele viabilizava e tem uma premissa muito importante. Faça primeiro o que é certo, depois o que é possível. Quando você estiver desenhando seus objetivos, traçando seus objetivos, sempre desenhe primeiro o que é certo, ou seja, primeiro o que você quer. Depois pense no que é possível. E é exatamente isso que o Walt Disney fazia. Por isso ele é um rei, né? Em fazer com que todos os sonhos, as fantasias que as pessoas tinham de mais genuína dentro delas se tornasse tão possível que as pessoas não acreditavam que isso realmente era verdade. Então ele sempre trabalhou. O Walt Disney foi um grande empreendedor, né, líder que sempre trabalhou no mundo da fantasia e conseguia concretizar um dos maiores exemplos de que nós podemos tangibilizar e tornar real, nós temos essa capacidade, todos os nossos sonhos. Lê-se quais sejam os seus sonhos. Então, esse é um princípio. Imagine esse princípio aplicado na sua empresa, imagine esse princípio aplicado na sua carreira. Né? Qual que é o seu impossível hoje? Né? Qual o seu sonho impossível hoje? E a gente sempre fala o seguinte, né, que é melhor você mirar na lua, né, e alcançar as estrelas do que você nem sequer chegar na primeira nuvem, porque você sonha pequeno. Então, quando você mira um sonho alto, impossível, sua cabeça, sua mentalidade vai se adaptando para isto, nem que você chegue 50% daquilo que você sonhou. É melhor do que você sonhar pequeno e se tornar uma pessoa medíocre ou mediana. Então, sonhos fazem com que as pessoas se tornem grandiosas. Sonhos grandiosos, ousados, fazem com que as pessoas se tornem grandiosas, porque no processo de buscar a concretização desses projetos, desses sonhos, as pessoas evoluem. Pessoas que sonham pequeno não têm energia para evoluir. Seu cérebro nem mesmo se move. Ele não funciona em torno de um sonho. E aí não tem como ter disciplina, porque não há motivação, não existe disciplina sem motivação. Motivação não é alegria. Motivação é algo que puxa um tesão para você, é maravilhoso, é incrível, te impulsiona, te incomoda de forma positiva. É algo que para você faz total sentido, está conectado com seus valores, está conectado com as suas raízes, está conectado com as suas habilidades, está conectado com os seus desejos, está conectado com aquilo que você acredita. A motivação é a palavra que define o quanto você está conectado com aquilo que você deseja realmente fazer. Quando você descobre isso e consegue buscar no externo, no trabalho, numa empresa, como colocar sua motivação em favor de algo tangível, real, ninguém te para. E aí você automaticamente se torna disciplinado. A disciplina é consequência da motivação. A disciplina, você nem pensa, quando você tem motivação, que é um motivo para fazer aquilo todos os dias, o que é motivação? É um motivo para fazer o que precisa ser feito, inclusive, essa é a grande habilidade desses atletas campeões, que é fora da curva. A motivação deles em torno de se tornarem os melhores do mundo é tão grandiosa que eles estão dispostos fisicamente, intelectualmente, emocionalmente em fazer o que é necessário para aquilo acontecer. E aí, então, automaticamente, a disciplina ocorre. Porque não há questionamento sobre o que precisa fazer.
Não há dor sobre o que precisa fazer. Na verdade, quanto mais dor eu tenho, mais entendimento que eu estou chegando próximo do meu objetivo. Eu entendo a dor como um processo para o meu objetivo. Então não tem como eu não ficar motivado. Eu tenho um senso de gratificação quando eu estou fazendo por algo que me motiva. Eu me sinto gratificado por passar por aquela dor, porque eu sei que ela está me levando para algo que eu estou buscando. Então a disciplina precisa ser desmascarada. A disciplina não precisa ser um fardo. Você só precisa descobrir por que você precisa daquilo que você está querendo. Por que aquilo vai ser relevante para você? Por que aquilo faz sentido para você? Descobrir antes que seja tarde demais, antes de você perder tanto tempo. Então, primeiro a motivação, depois a disciplina. Grava isso. A motivação vem antes da disciplina. Não existe como você ter disciplina sem motivação. Você não vai ter disciplina sem motivação. É mais simples e mais fácil do que você imagina. E a motivação não é alegria, não é sentimento de felicidade, ganhei um jogo, estou motivado. Não é isso. Motivação é um sentimento de pulsão, de eu tenho o dever de ir, porque é isso que está definido para mim, porque isso me define, porque isso me atrai, porque isso é o que faz e dá sentido para a minha vida. É um sentimento de pulsão que você tem em torno de algo. E essa motivação, ela não oscila. Tem dias que você vai estar cansado, mas a motivação está ali. Tem dias que você está, poxa vida, gostaria de estar fazendo outra coisa, mas a motivação está ali. Está claro para você. É inegociável para você. Você se transforma naquilo que é a sua motivação. Automaticamente a disciplina flui naturalmente. Você não precisa pedir para um colaborador que tem um motivo para ele ser disciplinado. E seja ele o motivo que for. Talvez o motivo de um colaborador disciplinado seja criar os seus 4 filhos e estudar os seus 4 filhos nas melhores escolas e faculdades do mundo, que seja, do país. Formar seus filhos. Ele tem um motivo. E quando ele tem um motivo, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Entenda, a disciplina é uma associação entre a tarefa e o motivo. Ali que reside a disciplina. Entre quando você associa o motivo com a tarefa. Quando você associou que aquela tarefa pertence ao motivo, você não vai fazer sacanagem com a tarefa. Você não vai se dar o luxo, porque para você não serve. Talvez no começo você pode ter um pouco de dificuldade de cumprir com a tarefa, mas ela vai ficar pulsando aqui, ó, te incomodando. Logo você se adapta. Disciplina. Por quê? Porque você associou aquela tarefa com a motivação que você tem. E esse é o grande lance desses grandes atletas. Tudo isso entrou aí na questão do impossível. Então temos a história do Walt Disney, que era o grande realizador de sonhos, porque ele tornava todos os sonhos um fato. E aí, era a disciplina do Walt Disney? Ou era a motivação? Ele tinha motivos, ele tinha uma causa, ele tinha vontade, ele tinha desejo, ele tinha uma mente livre para as possibilidades. E é o erro mais comum que as pessoas têm é de limitar as possibilidades porque elas olham para as suas próprias realidades. Elas não conseguem enxergar além, porque elas estão presas no aqui e agora ou no passado. Tipo, se eu bati o carro uma vez, quando eu for dirigir novamente, eu vou bater. É ilógico isso, mas é isso que você faz com a sua vida. Esse é o seu grande problema. Você diz para você mesmo, fui mal sucedido lá, vou ser no futuro. Exatamente como se fosse no caso do carro. Só que parece que no caso do carro é ilógico você falar isso para você mesmo. Eu bati o carro uma vez, vou bater novamente? Não, não vou. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu evoluí. Porque agora eu sei o que eu não posso e o que eu posso fazer. Só que na vida você faz exatamente, você cumpre com essa premissa. Como não deu certo uma vez, então para mim isso no futuro não serve. É como se você fizesse a mesma coisa. Por que na vida você faz isso com você e com o carro não? É esse o primeiro princípio dos atletas de alta performance. Não é porque ele errou uma jogada que ele vai perder o jogo inteiro. Não é porque ele perdeu um jogo que ele vai perder o campeonato. Essa é a mentalidade. É a mentalidade de
fazer acontecer. Outra coisa interessantíssima, o quarto princípio: elimine a palavra tentar do seu vocabulário. Eles nunca entram para tentar. Eles entram na quadra para fazer acontecer. Eles entram em uma jogada, a mentalidade, eles entram para ser o melhor. A mente deles já é programada, não existe tentar, porque na palavra tentar ainda tem, mas eu estava tentando. Está subentendido a permissão para o fracasso. Preste atenção. Elimine a palavra tentar do seu vocabulário, porque na palavra tentar está subentendido uma possibilidade de fracasso. Eu vou tentar. Vou tentar significa que tem chance de dar certo e dar errado, não é verdade? Não sei se você sabe, mas teve um episódio, um grande líder, que quando levava o seu grupo para a guerra, ao cruzar a ponte, queimou os navios. É muito famosa essa história. Por que ele queima os navios? Porque a partir do momento que eu não tinha para onde retornar, a única possibilidade é vencer. Quando você não tem mais como cavar, a única oportunidade, possibilidade, é você escalar. Então, essa é a mentalidade. Eles não entram para tentar, eles entram para vencer. Todas as vezes entram para vencer. E um outro ponto importante é que ele fala muito, o último achado nesse livro. Existem muitos achados neste livro, mas um último ponto que é incrível, que ele fala o seguinte, que nós temos dois grandes sentimentos predominantes: o medo e o desejo. Todos nós temos dois grandes sentimentos predominantes, que predominam a nossa vida: o medo e o desejo. Você está vivendo pelos seus medos ou você está vivendo pelos seus sonhos? Grande parte do seu tempo você gasta pensando em como vai realizar seus sonhos ou o que está impedindo você de realizar os seus sonhos. Grande parte, suas decisões estão em torno de obter aquilo que você deseja ou de evitar aquilo que você teme. Preste atenção. Suas decisões estão em torno de obter aquilo que você deseja ou de evitar aquilo que você teme. Grandes pessoas, essas pessoas que você admira, essas pessoas que você idealiza, que você percebe como fora da curva, pessoas que você vislumbra que possuem um legado, um sucesso, que você bate palmas, que você assiste na TV. Essas pessoas vivem por seus sonhos, tomam decisões pelos seus sonhos, se tornam as pessoas que concretizam seus sonhos, se adaptam, aprendem a dizer não para aquilo que não funciona e começam a dizer sim para essa nova personalidade que precisa emergir para realizar seus projetos. Esse é o grande detalhe. Todos os dias se torne essa pessoa. Tenha hábitos que, se eu fosse hoje até a sua casa e observasse seus hábitos, quanto esses hábitos que você tem, que você vive, estão coerentes com o seu ideal, com quem você deseja se tornar no futuro, com quem você deseja ser no presente. Todos nós temos um ideal, um modelo ideal de ser, um modelo ideal de vida, um modelo ideal de pai, um modelo ideal de amante, um modelo ideal de família, um modelo ideal de finanças, um modelo ideal profissional. Se eu mapear hoje seus hábitos, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quanto esses hábitos que você tem hoje estão coerentes com a pessoa que você deseja se tornar, com a pessoa que é o seu ideal. Este é o problema. Então você precisa começar essa adaptação. Primeiro ser, depois ter, se tornar essa pessoa e depois obter aquilo que você deseja. Esse é o ponto. Se você pegar um resultado negativo, de forma simples, faça isso agora. Pegue um resultado negativo que você está obtendo agora na sua vida e que você gostaria de mudar. Escreva. Segundo passo,
Relacione todos os hábitos que estão mantendo esse resultado negativo na sua vida. Terceiro, escreva o que você gostaria de ter no lugar. Qual o resultado que você gostaria de ter ao invés deste que está obtendo. Relacione quais são os novos hábitos, ou quais são os hábitos que garantem esse resultado positivo. E perceba a diferença dos dois cenários. Perceba a diferença dos dois mundos. Perceba a diferença dos dois modelos de ser. Perceba a diferença que existe. Você apenas precisa substituir seus hábitos, colocar na sua vida hábitos que estão projetados para quem vem a ser você, não hábitos que questionem aquela pessoa que você não gosta de ser, que coloquem à prova você. É só você questionar. Então, tudo é uma questão de hábitos, né? Reveja seus hábitos. Reveja como você vive todos os dias. E, mais uma vez, transforme seus sonhos em um estilo de vida. Se transforme na pessoa que realiza os seus sonhos. Então, essas são as premissas mais interessantes, são as 5 premissas que eu encontrei nos Implacáveis, e claro, temos muitas outras, mas essas são extremamente relevantes. E eu tenho certeza que se você aplicar algumas delas para você, na sua vida, imediatamente os teus resultados passam a se modificar. Porque, afinal de contas, o sucesso começa na sua mente. O sucesso começa na sua percepção de sucesso. O sucesso é fruto de pessoas com boas perspectivas sobre si, sobre as possibilidades, coerentes sobre o que fazer. Então, a partir do momento que você eleva a sua consciência sobre esses aspectos, com certeza os seus resultados mudam. Bom, espero que hoje você tenha aproveitado o nosso podcast, que você mande todos os comentários para a gente e que você esteja aqui no próximo, porque tem muito mais por vir. Um grande abraço e até mais.